Na reta final do mandato, o presidente Bolsonaro tem mais de uma dezena de projetos para sancionar ou vetar. Alguns dos principais casos se referem a reajustes salariais a diversas categorias do serviço público, como dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Somados, esses projetos têm impacto fiscal de mais de 3,4 bilhões de reais nos próximos anos. Nesses casos, Bolsonaro não é obrigado a tomar uma decisão, já que as propostas acabaram de chegar ao Planalto. Apesar disso, ele pode assinar os aumentos para não deixar o gesto para o sucessor. Um desses projetos foi sancionado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele trata do aumento salarial a integrantes do Congresso Nacional, do presidente da República, do vice-presidente e de ministros. A decisão foi divulgada hoje no Diário Oficial da União. A partir do dia 1º de janeiro, os novos vencimentos vão passar dos R$ 39 mil. Em abril, saltam para quase R$ 42 mil. Depois, em fevereiro de 2024, os valores vão ultrapassar R$ 44 mil. Vamos ao debate? Eu começo por você, Hélio Beltrão. A gente viu ultimamente muito discurso de que a PEC da transição, PEC do estouro, PEC do precipício, como cada um chama, a depender do seu grau crítico, era para ajudar a população de baixa renda num momento de dificuldade do país. E a gente viu passar aumento de salário para a elite do funcionalismo, é isso? Felipe, tapa na cara do brasileiro. Isso foi imediatamente antes da PEC, na mesma noite. Primeiro aprovaram o deles. A desculpa, que eu até entendo, faz tempo que não reajusta, veja bem a inflação, nem sei qual é esse cálculo, se tem inflação ou não tem inflação correta nesse cálculo. Mas isso não explica, porque a população brasileira estava comprada no discurso dos políticos que, veja, temos que aprovar tudo isso por causa dos mais pobres, etc. A CNN fez um levantamento com vários países e mostrou que o Brasil é o país que mais paga em relação ao salário médio do cidadão. Os parlamentares, mais paga os parlamentares em relação ao salário médio do cidadão. 15 vezes. Acho que tem 30 países naquela tabela da CNN. 15 vezes. Argentina, menos de 3 vezes. Países comparáveis a nós, muito mais baixo. Quer dizer, como é que se faz uma coisa dessa? Dos parlamentares federais, deputados e senadores. Estou falando de parlamentares. Sim. O levantamento da CNN foi parlamentares. É. No caso dos ministros, não deve ser muito diferente. Né? Estamos falando de mais, salário maior e salário médio do cidadão um pouco maior. Mas nos outros países eu não sei como é que é. Eu acho que o levantamento da CNN foi só de parlamentares. Eu acho um tapa na cara, não considero isso correto. E isso é incoerente com o discurso dos políticos de que a gente estava fazendo a tal da PEC do gasto por causa dos mais pobres, para ajudar, etc. Ministro, como é que o senhor vê essa discrepância? A gente vê muita gente recebendo muito pouco, a gente viu aí essa PEC tramitar para aumentar ali de R$ 405 para R$ 600 por família, quer dizer, um aumento de R$ 195. É claro que, calculando por porcentagem, a gente tem outros números, mas a gente vê salários de ministros do STF variando aí de 39,2 para 46,3, mais de R$ 7 mil, eventualmente eles têm de aumento. Não fica contrastante, não fica difícil de explicar para a população? Eu acho aí que nós temos dois aspectos diferentes que precisam ser deixados. Um aspecto levantado aqui pelo Hélio, que eu acho que é a questão ética. Né? Num país de renda baixa, como é o caso do Brasil, num país em que a população está passando dificuldade e que está havendo essa necessidade, inclusive, de auxílio, né? Auxílio Brasil, agora Bolsa Família no lugar, etc., que é justificável pelo número de desempregados, pela pobreza, pela desigualdade de renda, etc. Isso é uma coisa que ninguém questiona. Em resumo, essa necessidade que o Brasil tem de aumentar a renda média da população e diminuir a desigualdade, então, isso é uma questão real, é uma questão objetiva. E temos a questão ética, que é exatamente a remuneração dos altos servidores públicos, principalmente. Não necessariamente o servidor público, que é a grande massa de baixo nível, etc., está lá fazendo o seu trabalho, nas repartições, etc. Mas, então, essa é a grande discussão, que é uma discussão ética, em última análise, de desigualdade, etc. Outra coisa é o impacto econômico disso,
Que aí é o que nós estamos vivendo no momento onde está se discutindo exatamente a questão da PEC, do aumento de despesas, e o aumento de despesas sendo muito questionado exatamente porque vai causar aí um déficit maior, etc., apesar de estar atendendo os mais pobres, etc., e tudo isso. Mas eu levanto um outro ponto, que não tem sido objeto de discussão, mas que eu acho que ele integra esses aspectos todos. E é exatamente o seguinte, que é a questão do que se chamou em São Paulo, por exemplo, da reforma administrativa. Isto é, cortar despesas. É algo que não está se falando no Brasil. Só se está discutindo aqui quanto aumenta. Vai aumentar mais aqui, é um absurdo aumentar aqui também. Não, mas esse aqui me merece mais do que aquele. Até pode ser, tá certo? Mas o que nós temos que discutir seriamente aqui é onde cortar. Tá certo? Qual é a prioridade dos gastos? Exatamente. Quer dizer, desde, por exemplo, coisas absurdas, tipo, há mais de 10 anos atrás foi constituída uma empresa para fazer o trem-bala do Rio de Janeiro a São Paulo. Era um trem que ia sair do Rio de Janeiro a 300 km por hora, ia subir essa serra ia a 300 km por hora e ia chegar em São Paulo. Evidentemente que isso provou-se inviável e foi abandonado. Só que a empresa para construir o trem-bala está lá. Tem orçamento, tem prédio, tem telefone, tem pessoal, tem automóvel, carro, gasolina, etc. e tal, eletricidade, tudo isso. E tem um número muito grande de coisas assim no governo federal, além dessa questão de altos salários e benefícios, não só benefícios de pagamento para altos salários, como também benefícios tributários, também a essa altura injustificáveis, digamos assim, porque foram concedidos há muito tempo por outras razões que não existem mais. Em resumo, então, o que nós temos que hoje olhar no Brasil com seriedade é exatamente onde cortar despesas. Para dar um exemplo concreto, mas cortar despesas, uma coisinha aqui e ali, não. Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo foi feita uma reforma administrativa. O orçamento de São Paulo é uma fração do orçamento federal, a economia é aproximadamente 1/3, mas em termos orçamentários a diferença é maior. São Paulo, com a reforma administrativa aqui, gerou um superávit orçamentário e de caixa de 53 bilhões de reais. Imagina o que se poderia gerar na União fazendo isso. Não só fechando companhias que deixaram de ter finalidade, mas também eliminando ou diminuindo benefícios tributários que não se justificam mais e também cortando benefícios salariais, etc., que sejam injustificáveis. É isso que nós deveríamos, no momento, estar discutindo no Brasil. Isso foi feito em São Paulo, funcionou muito bem e o efeito no Brasil poderia ser muitas vezes maior. Quer dizer, São Paulo foi 50, podemos pensar no Brasil em qualquer coisa, até 200 bilhões de reais, que poderia mais do que compensar as despesas aí da PEC, etc., etc. Mas é esse o ponto que nós temos que introduzir a discussão no Brasil. É onde cortar a despesa, não só ficar discutindo onde devemos aumentar. Obrigado, ministro. A gente vê, professor, muitas vezes o discurso de inserir o pobre no orçamento, mas os ricos parecem que estão inseridos e muito bem servidos. Olha, o resultado da desigualdade no Brasil demonstra quem está melhor inserido no orçamento, não há dúvida nenhuma. E não é só o quanto eu dou com o orçamento público, mas o quanto eu evito de tributar também, né? Eu fiz uma pesquisa muito curiosa e depois eu até queria conversar com o senhor sobre isso. Eu analisei as 125 emendas à Constituição brasileira, né? E eu diria que uma boa parte, 40% delas, dizem respeito a lutas orçamentárias. É quando eu entrincheiro na Constituição um benefício para mim, seja uma isenção fiscal, seja um gasto com aquilo que é o meu setor, pode ser um setor público ou um setor privado. Então, o Congresso Nacional, ele é uma grande casa de captura de recursos públicos para os setores que conseguiram colocar lá
os seus deputados, os seus representantes. E é inelutável isso. Cada movimento deles é um movimento de abocanhar um pedaço dos recursos. E, eventualmente, fala, precisa pôr os pobres também aqui, para que ninguém desconfie do que nós estamos fazendo. Aí os pobres entram. É muito bom que os pobres entrem. Mas olha o resultado. Você vai saber quem ganha nesse jogo. De isenções fiscais, inclusive, teve um relatório do Tribunal de Contas da União que mostrou um impacto de 400 bilhões de reais. Quer dizer, isso deveria ser repensado também. Deveria ser repensado. Agora, eu quero levantar uma coisa que as pessoas não se dão conta. Muitas vezes a Receita Federal diz que a renúncia fiscal é um troço que não existe, né, para dizer que tem que cortar. Eu dou exemplo, por exemplo, do Simples, que é controverso. Vai dizer, não, ali tem um benefício. Mas o Simples tem como um propósito, não sei se a premissa pode estar correta ou incorreta, mas tem como um propósito, ó, o pequeno não consegue pagar a mesma carga e ter a mesma burocracia que empresas grandes. Aquilo ali, se você tentar taxar, você vai matar aquela atividade econômica e não vai arrecadar nada. E aí, então, a lógica é, você deixa a empresa pequena ir crescendo, e à medida que ela vai crescendo, com a cabeça mesmo da Receita Federal, ele deveria estar falando, opa, isso aí maximiza a minha receita, que eu já não gosto nem de pensar com a cabeça de Receita Federal, mas se ele fosse maximizar, ele deveria considerar isso não uma renúncia. Então, tem essas questões também que são muito curiosas no Brasil. Mas tem isenções beneficiando grandes empresários. Não tem dúvida. Na linha do que o Oscar está falando também, e que está acontecendo agora e direto, a gente viu a questão do piso da enfermagem, tem mais de 100 propostas de projetos de lei para beneficiar, o número de classes não é esse, são 20 e poucas classes, para dizer que cada classe tem direito a um piso mínimo, e quem vai pagar, como o Oscar falou, pode ser o setor público, no caso dos enfermeiros, tanto o setor público quanto o setor privado. E aí você vai destruir, justamente, por exemplo, as santas casas, né, que aí já arrumaram um dinheirinho para santas casas, mas vai destruir as santas casas que não tem como pagar esse piso. Eu trabalhava, era procurador do Estado aqui, aí aprovou-se uma isenção sobre o imposto de transmissão inter vivos para as organizações de direitos humanos. No dia seguinte, eu tinha todas as santas casas que mudaram seus estatutos e se tornaram organizações de direitos humanos, para receber o tal do benefício, assim como todas as APAES. Então, o sistema é muito interessante, ou seja, é um sistema que focaliza como capturar benefícios, como capturar recurso público. Esse é um problema central do nosso sistema que está ligado à forma de representação. Eu acho que esse é um outro debate que não dá para dissociar. E esse caso da enfermagem foi muito ilustrativo, porque foi aprovado a toque de caixa e depois os estados e municípios não sabiam de onde viria o dinheiro. Aí precisou ter decisão do Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal para parar. Vocês não fizeram o dever de casa aqui para calcular de onde vai sair.